quais as maiores rivalidades da história da Fórmula 1. Mais um vídeo aqui da nossa semana especial do GP de Singapura, sendo um vídeo todos os dias, e o vídeo de hoje é um dos pedidos dos membros, especificamente do Arthur Furtado, sobre o tema das maiores rivalidades da história da Fórmula 1. Só que ao invés de só fazer uma lista das maiores histórias da Fórmula 1, como é o que acontece em todo tipo de vídeo, a gente vai fazer diferente aqui hoje. A gente vai fazer uma tier list com as várias rivalidades que a gente teve na história da categoria. Eu pedi para um amigo meu separar todas as rivalidades que ele achasse boas o suficiente e montasse aqui uma tier list sem que eu soubesse quais tem. Obviamente, eu imagino algumas que vão ter, mas ao todo ele separou 15 rivalidades na história da Fórmula 1 que nós vamos elencar nesses critérios que agora estão aparecendo na tela para você. Que é rivalidade máxima, esse só pode um, é a principal, a maior rivalidade aí da história da Fórmula 1. E daí nós vamos ter rivalidade incrível, que é algo que foi realmente incrível, foi muito bom, mas não chega ali no nível da máxima. A gente teve o ok, que foram boas disputas, foi uma disputa boa sim, ok, mas que não chamou atenção para esse próximo nível. Rivalidade meia é aquela lá que quase você nem pode dizer que foi uma rivalidade. E por fim, o nem é rivalidade, esse sim, nem é uma rivalidade. Então já sem mais enrolação, bora ver qual é a maior rivalidade da história da Fórmula 1. Como eu falei, eu não sei quais foram todas que ele colocou aqui, e a gente vai vendo uma a uma aí na ordem que elas forem aparecendo. A primeira de todas foi Juan Manuel Fangio e Stirling Moss. Essa é a primeira rivalidade que apareceu aqui pra gente. Cara, é que assim, o Juan Manuel Fangio, ele é um dos maiores pilotos da história da Fórmula 1, isso é um fato, não tem nenhuma discussão aqui. O cara venceu 5 vezes o campeonato mundial. Claro que o nível naquela época não era nem de perto o nível que a Fórmula 1 chegou a ser anos depois, mas pro nível que ele tinha, pra competição que ele tinha na época, ele dominou, ele destruiu, ele venceu 5 campeonatos e vencendo todas as corridas quase lá que ele podia vencer na época, ele vencia muito. Então assim, querendo ou não, o cara é um gigante da categoria. Só que Stirling Moss, ele é o eterno vice, tá ligado? É o cara que sempre terminou em segundo, é o cara que nunca ganhou, nunca deu esse próximo passo pra conseguir ganhar. O cara ele tem 4 vices, é 3 ou 4 vices, se eu não me engano, me fugiu exatamente o número de cabeça. E tem vices dele aqui também, são meio assim, pô, cara, sabe? Teve um vice que, tudo bem, pô, o que eu vou falar agora é meio zoado, desmerecer pela atitude que ele tomou aqui agora. Mas um dos vices dele veio porque ele, no meio de uma corrida, ele teria visto lá um acidente, ele parou o carro na pista pra ajudar, porque ele viu que o cara tava numa situação complicada, ele achou que ele poderia morrer, parou lá pra ajudar o cara, e por conta disso, ele perde o título mundial. Então assim, tudo bem, pô, não acho que é uma situação Lando Norris e Oscar Piastri, porque ele realmente tá tentando ajudar alguém nesse cenário, ele tá tipo, pô, é alguém que tava morrendo, é uma situação diferente aqui, né? Ele tá realmente ajudando um cara que ele viu que tava numa situação que precisava, e ele colocou isso acima do título, que na verdade é algo bem foda, pra falar a verdade. Mas, cara, não teve uma rivalidade de fato, eu acho, nisso. Ainda mais porque naquela época a Fórmula 1 era muito diferente. Você tinha vários eventos e muitos desses eventos nem contavam pro campeonato mundial, sabe? Muitas das etapas que eles corriam não contavam pro campeonato mundial. Tem uma fala, eu não lembro de quem agora, mas é de algum piloto que correu naquela época que falava que correr, tá participando era muito mais importante às vezes do que o próprio título, porque você participava de tantas corridas e não eram todas que valiam pontos pro mundial. No final lá que você definia quais valiam, quais não valiam praticamente. Claro que você já sabia, né, já tinha essa noção, mas tinha muita mudança também nesse critério. Então, eu não sei se eu considero de fato uma rivalidade Juan Manuel Fangio e Stirling Moss. Então, por conta disso, eu vou colocar em nem a rivalidade isso daqui. Eu não é desmerecer, pra mim foram dois gigantes da história da Fórmula 1. O Juan Manuel Fangio, um dos maiores campeões da história, e o Stirling Moss é o cara que é o Vasco da Fórmula 1, quase campeão, mas, pô, você não tem a história do embate, da disputa acirrada entre os dois, como você teve de outros nomes até mesmo daquela época, sabe? Mas, por conta disso, eu coloco em nem a rivalidade. Certo, e a nossa próxima rivalidade, então, é Mark Webber e Sebastian Vettel. Pô, essa daqui é uma rivalidade... Pô, é que assim, é complicado falar rivalidade e chutar em cachorro morto, né? Chutar o bicho morto ali não é muito rivalidade, porque apesar de eles terem tido os conflitos entre eles ali, cara, os momentos que você poderia ter tido um conflito entre os dois envolveram pipocadas Mark Webber. Porque você tem 2010, né? Com ele rodando no GP da Coreia do Sul sozinho, liderando o campeonato e jogando a liderança dele no lixo. Tudo bem que ele era mais, você pode dizer, com o Alonso do que com o Vettel,
mas ainda assim, pô, jogou uma liderança de título no lixo. E no final daquela temporada, em Abu Dhabi, ele fica preso atrás do Alonso, que tava preso atrás do Petrov também. Se ele fizesse uma boa pontuação, ele poderia ser campeão, mas ainda assim ficou preso atrás dos dois também. Então teve essa pipocada em 2010 do Webber, e depois em 2012 teve o que você pode dizer de o ápice dessa rivalidade, teve o Multi-21, que o Vettel não respeitou, mas o Webber sempre foi meio pau mandado ali, sabe? Você teve a rivalidade porque, beleza, você teve a treta, você teve essa treta entre os dois, mas eu vou honestamente de rivalidade meh, porque, cara, não teve um sal, não teve uma disputa ali, de fato, nessa rivalidade. Era o Vettel batendo no Webber. A nossa próxima rivalidade é Nigel Mansell e Nelson Piquet. Essa é uma rivalidade que... Assim, a rivalidade, de fato, né, as histórias que você tem, se eu não me engano, é só em uma temporada, que é só 87. Que eu saiba, é só 87, que os dois meio que se odiavam, tinha aquela treta entre os dois. Em 86, o Mansell, ele perde o título, né, por conta do pneu estourando em Adelaide lá, e deu o título cair no colo do Prost, mesmo com o Williams sendo o melhor carro. E daí chega em 87, né, ele vem com aquele favoritismo de novo, só que daí tem o Piquet lá, e mesmo com o Mansell vencendo 6 corridas, o Piquet... Ele só vence 3 corridas na temporada, se eu não tô enganado, e ele ainda assim chega lá e consegue ser campeão mundial, ele consegue jogar o jogo psicológico, né, que sempre foi uma grande característica do Piquet, sempre foi uma grande vantagem, um grande ponto positivo dele, era exatamente o mental dele, né, ele sempre foi um cara que tinha um mental muito forte, conseguia jogar isso pra cima dos pilotos, ele enchia o saco, ele irritava, ele conseguia entrar na pele, tem até uma própria fala do Piquet, se eu não me engano, dele dizendo que queria tentar, ele tentou forçar a todo custo o Mansell dar um soco nele, ele não conseguiu fazer isso, mas ele tentou forçar o Mansell dar um soco nele, tipo, irritar ele a ponto de querer fazer o Mansell dar um soco. Então, teve essa rivalidade, teve ali a disputa, teve os dois se odiando, querendo ou não, mas não foi também aquele negócio marcante, aquele negócio que você fala, tipo, uau, uma das maiores da história, tipo, gigante. Mas teve uma rivalidade. Então, por conta disso, eu vou botar em ok. Eu acho que é uma rivalidade ok. Porque, tipo, você teve a treta, você teve realmente um piloto tentando entrar na cabeça do outro, você teve a briga dos dois pelo título mundial, acabou caindo no colo do Piquet. Então, realmente teve uma briga, teve uma treta ali entre os dois, que acabou saindo melhor pro Piquet. Então, teve uma rivalidade. O ok acho que tá de bom tamanho, foi uma boa rivalidade. O próximo nome é... Ayrton Senna e Alan Prost. Essa daqui briga lá pra rivalidade máxima. Essa daqui briga com rivalidade máxima, não tem muita discussão aqui. Ela briga, é uma das maiores da história da Fórmula 1. Foi mais de uma temporada, né? Foram 3 temporadas de briga ali, de fato da briga entre os dois ali, sabe? Você teve mais temporadas que um disputou com o outro, de fato, mas tipo, você teve 3 temporadas dos dois brigando pelo título mundial. Você teve 3 temporadas dos dois brigando de forma direta pelo título mundial, com eles se odiando, com eles se farpando, com eles tendo treta interna, com um sabotando o outro dentro da equipe. Cara, é midiático, você tá falando de 2 dos maiores nomes da história do automobilismo. Você tá falando de um cara que tem 3 títulos e outro que tem 4. Então, assim, você tá realmente falando de uma das maiores rivalidades da história. Uma briga, tipo, de gigantes. Cara, e é uma coisa que eu sempre falo. O fato do Senna e do Prost só terem 3 e 4 títulos cada um, deles terem tão pouco, é porque um enfrentou o outro. Eles só têm esse pouco número de títulos mundiais porque um enfrentou o outro. O Prost só não tem mais título porque enfrentou o Senna e o Senna só não tem mais título porque enfrentou o Prost. Cara, esse é o nível do que a gente tá falando, sabe? A gente tá falando de 2 dos maiores pilotos da história que só não tem mais títulos porque um enfrentou o outro. E foi uma rivalidade gigantesca, cheia de polêmica, batida em Suzuka, o troco do Senna em Suzuka no ano seguinte. Cara, tipo, só a rivalidade dos dois cabe um filme. Tem rivalidade que eu imagino que esteja aqui que tem filme. Se não tiver, meu amigo errou muito feio, mas eu imagino que tenha. Agora, cara, a Ayrton Senna e Alan Prost não tem como, ela tá brigando por rivalidade máxima. Eu vou botar por enquanto em rivalidade incrível, porque daí no final eu vou pegar todas as que eu botei na incrível e decidir qual vale a máxima. Eu não vou fechar a máxima antes do final, né, do vídeo, mas sim, Ayrton Senna e Alan Prost está brigando por rivalidade incrível, não tem muita discussão aqui não. Nosso próximo nome é Nico Rosberg e Lewis Hamilton. Tá, essa é uma rivalidade boa, porque você tem todo um storytelling por trás, sabe? Ela não é uma rivalidade que, tipo, pô, os dois estão ali, pá, estão na condição de estar num carro legal e vão disputar o título. Você tem todo o background, toda a contextualização dessa história, sabe? Os caras são amigos de infância, eles, tipo, moravam juntos quando eram crianças, corriam na mesma equipe de kart, eles eram melhores amigos,
Tem a história da entrevista lá deles falando que, tipo, o sonho dos dois é chegar na Fórmula 1 e disputar um título mundial juntos. Quando eles eram crianças, competindo no kart um com o outro, eles vão se enfrentando nas categorias de base. O Rosberg chega um ano antes, depois chega o Hamilton, e eles têm carreiras bem diferentes nos primeiros anos, né? O Hamilton já chega disputando títulos, já vence um no segundo ano. O Rosberg demora muito tempo pra chegar num carro capaz de disputar alguma coisa. Aí em 2013 você tem o primeiro ano deles juntos na Mercedes, é um ano ok, você já teve uma tretinha ali, mas tipo, pô, normal que vai dar um enrosco em companheiro de equipe, acontece. Aí em 2014 eles têm um carro pra disputar e ali já começam as polêmicas, né? Ali já começam as polêmicas, aí tem 2015 que vai apimentando, até que chega em 2016 no ápice. Você tem diversos momentos que esses dois têm problema um com o outro. No GP da Malásia 2013, que é quando rola o Multi 21, né, que eu falei aqui já do Weber e do Vettel. No GP lá da Malásia, pouca gente se lembra, mas já teve uma treta do Hamilton com o Rosberg, que o Hamilton não quis devolver a posição pro Rosberg. Depois você vai ter as tretas que envolvem o Bahrein por conta do safety car, depois você vai ter 2015 tem algumas tretas, você tem a Áustria, que acontece entre os dois ali também, né? Que o Rosberg joga o carro pra cima do Hamilton e fala que a culpa é do Hamilton. Depois 2016, eu não preciso nem dizer. Um querendo matar o outro na pista praticamente. Cara, foi uma rivalidade que durou anos e alimentou aquelas temporadas de dominância da Mercedes, né? Você teve o próprio GP, nossa, o GP da Espanha, acho que é o ápice daquela temporada, os dois se tocando, indo pra Brita. Então, cara, é uma rivalidade incrível. Eu boto em rivalidade incrível. Não é maior que Ayrton Senna e Prost. Eu acho que ela não entra na briga pra rivalidade máxima. Mas essa rivalidade foi muito boa. Essa rivalidade foi muito forte. Essa próxima rivalidade foi Fernando Alonso e Michael Schumacher, ou como em bom alemão, Schumacher, né? Schumacher. Eu não sei falar o jeito certo. Mas o Michael e o Fernando protagonizaram ali uma rivalidade em 2005, 2006. E sim, de fato, teve uma rivalidade, né? O Alonso, ele tava disputando o título ali com o Schumacher, evidentemente. Mas, cara, eu não sei se eu boto de fato como uma grande rivalidade, porque apesar dele ser o cara que chegou, destronou o Schumacher. Claro que em 2006 ele teve uma rivalidade dos dois de fato, mas 2005 foi mais com o Raikkonen a disputa do Alonso, sabe, do que com o Schumacher. Aí 2006 teve a treta dos dois, que o Alonso ele começa muito bem na primeira metade da temporada, depois o Schumacher vence a segunda metade, tem aquele GP maravilhoso da Europa. Da Europa, né, se minha memória não tá me traindo agora, o GP da Europa, que o Alonso segura o Schumacher. Minto, não foi Europa, foi San Marino, né, em Imola. Foi um GP maravilhoso, uma corrida espetacular do Alonso segurando o Schumacher. Só que, cara, foi uma grande rivalidade, porque foi o cara que quebrou ali a dinastia Michael Schumacher, mas a primeira disputa de fato foi com o Raikkonen. Depois ele teve 2006 com o Schumacher, que foi um grande ano, foi uma disputa, mas, pô, assim, o que eu tô botando no rivalidade incrível são aquelas rivalidades que, tipo, cara, transcenderam o esporte praticamente, sabe? Tem uma história gigantesca por trás. E essa, eu vou botar em ok porque foi uma boa rivalidade. O rivalidade ok, tipo, é uma boa rivalidade. Foi legal de assistir. Mas foi uma temporada dos dois se batendo, dos dois se matando ali. E no final ficou nisso, sabe? Eu acho que não ficou muito, não teve... Pô, tudo bem, teve a história da nova geração, o Schumacher ali tentando mais um título, tentando conseguir o 8º título. Mas ainda assim, eu acredito que um ok pra Schumacher e Alonso fica bom. Próxima da lista, Jim Clark e Graham Hill. Essa daí eu vou botar na mesma lista, acho que do rivalidade meh, porque não chega a não ser uma rivalidade, os dois disputaram ali os títulos, né, você teve os dois brigando, os dois têm 2 títulos cada, são 4 ao todo. Jim Clark pra mim é um dos maiores, ele tem que estar na lista do top 10 pilotos da história. Graham Hill foi um grande piloto também. E, se eu não me engano, acho que em 4 temporadas, não consecutivas de fato, mas em 4 temporadas, um foi campeão, o outro vice, ou pelo menos o outro tava disputando o título também, se não foi vice-campeão. Então sempre estavam lá, sempre estavam disputando, mas numa rivalidade ali histórica que você ouve também, que você fala do grande embate Jim Clark e Graham Hill. Acho que muito do infeliz acidente do Jim Clark acaba pagando isso, mas por conta disso eu acredito que fica dessa forma. Rivalidade meta ali, porque não é um nome que você vê muito falarem da rivalidade dos dois de fato. O próximo nome foi Sebastian Vettel e Fernando Alonso. Cara, pra falar a verdade, eu vou botar também em rivalidade meh esse daqui, porque na prática não teve uma grande rivalidade também não, sabe? O Alonso, beleza, fica com o meme de ser o vice do Vettel, mas 2010 ali foi mais uma grande pipocada e, assim, de verdade, ninguém considerou... Claro que você considerava, você falava que o Vettel podia ser campeão, que ele era bom, que pelo menos ele ia ser campeão em algum momento, que ele tinha o talento, mas 2010 ali, boa parte da temporada, você botou vários outros pilotos antes do Vettel pra ser o campeão. Aí 2011 ele passa o carro,
2012 você tem a disputa dos dois, mas é mais um Alonso ali pilotando muito mais do que o carro, mantendo a esperança do título viva, só que ele tem alguns erros, algumas coisas que não ajudam ao longo da temporada, e por conta disso ele não chega a disputar, e ele é vice do Vettel mais uma vez, daí em 2013 o Vettel passa o carro. Então assim, não teve essa construção de rivalidade. Eu vi essas temporadas todas ao vivo, e eu acho muito foda tudo que aconteceu, o Alonso levando esse carro ao limite, mas tirando 2012, que você pode falar de fato que teve uma rivalidade entre o Alonso e o Vettel, não chegou nem a ser, tipo, a temporada inteira uma discussão esses dois, porque você teve no começo da temporada outros pilotos que pareciam que podiam brigar também, eventualmente afunilou em Vettel e Alonso, e é isso, sabe, não foi uma história de construção gigantesca ali, não. Mika Häkkinen e Michael Schumacher é a nossa próxima rivalidade. Essa daqui, eu tô em dúvida entre ok e meh. Cara, mas eu vou com ok porque eu acho que foi uma boa rivalidade, né? Você teve mais de um ano dos dois disputando ali. Você já teve Schumacher ali na Ferrari, o Häkkinen na McLaren. Muita gente, como o próprio Kevin, acha o Häkkinen um grande pipoqueiro. Eu também não acho um dos maiores campeões da história. É bicampeão, tem o seu mérito por isso. Inclusive, é o companheiro de equipe que o Ayrton Senna teve que mais se aproximou em tempo de classificação do Senna, dos companheiros que ele teve. Então, isso não é um mérito pra você menosprezar de qualquer jeito. Ele tinha habilidade, ele tinha sua qualidade. Bateu de frente, você teve mais de uma temporada dele disputando com o Schumacher, né? Você teve 98, você teve 99, depois você teve 2000. Você teve as temporadas ali que ele teve as disputas com o Schumacher, assim, teve realmente a disputa quem vai ganhar. Então por isso eu botei ok. Você foi mais de um ano, eles se batendo ali. Não acho que chega a ser, tipo, uma grande história. Não teve aquela disputa acirrada. Teve uma disputa acirrada, mas não teve aquela, tipo, disputa, pô, que se olha o sangue nos olhos, como foi Senna e Prost, como foi Rosberg e Hamilton. Teve a disputa, mas não foi um bagulho, tipo, porra, os caras queriam só faltava sair do carro pra sair no soco, sabe? Não teve isso. Então por isso uma rivalidade ok. Foi uma boa rivalidade. Que tá suave. Eu até mudei o nome pra rivalidade boa, porque o ok tava menosprezando muito, acho que essas daí foram boas rivalidades. Só não transcenderam, acho que, o espírito da rivalidade. O próximo nome da nossa lista é Niki Lauda e James Hunt. Essa daqui é mais uma rivalidade na Fórmula 1 de uma temporada. Mas claro que você teve algumas questões extra-pista. Essa foi uma rivalidade que chegou no extra-pista, né? Foi uma rivalidade que transcendeu, de certa forma, o esporte, porque você teve o filme. Você teve o Rush, né? Um ótimo filme, caso você não tenha visto. Recomendo muito que você assista. Rush no Limite da Emoção. Que você tem o Thor e o vilão do Guerra Civil fingindo serem pilotos de Fórmula 1. O Niki Lauda e o James Hunt, no caso, né? Eles estão atuando. E é um bom filme que representa realmente uma rivalidade. Claro que ele bota muito mais fogo do que aquela rivalidade realmente foi. Mas cresceu o nome dos dois. Quando você pensa rivalidades da Fórmula 1, você fala Niki Lauda e James Hunt na lista, por conta do filme, porque aquilo transcendeu o nome dos dois. E de fato, você teve uma rivalidade, você teve uma história muito foda por trás daquilo. Porque você teve a questão do James Hunt conseguindo bater de frente, você teve a desclassificação dele da corrida por conta da asa da McLaren, depois ele volta aquela corrida, depois a FIA volta atrás e devolve o resultado dele, você teve o acidente no GP da Alemanha, do Niki Lauda, depois você tem ele voltando na temporada pra não perder o título pro James Hunt, por conta da rivalidade. Claro que porque ele era um piloto, ele queria pilotar, mas tipo, a rivalidade cresceu num nível que o cara falou, não, eu tô morrendo, mas eu vou voltar pra aquele carro e eu não vou deixar o cara vencer. Aí você chega na última corrida, começa a chover, e daí tipo, você pode puxar o lado dramático, né, você tem lá no filme da construção que eles fazem muito bem feita, né, tipo, tá chovendo, ele começa a pensar na mulher dele que tinha medo dele voltar a correr, e ele tipo, pensando na situação que ele tava de quase ter morrido, e ele entende que vencer um título mundial não era mais importante do que a vida dele, do que a vida que ele estava querendo construir, então ele decide não correr, e o James Hunt se consagra campeão mundial, que na minha opinião, talvez seja um dos campeões mundiais mais fracos da história, mas você teve durante aquela temporada, com tudo o que aconteceu, a disputa entre os dois. Só que tudo que aconteceu sempre foi geralmente o Niki Lauda sofrendo alguma coisa e dava vantagem pro James Hunt. Mas ainda assim, por conta desse fato deles terem transcendido, né, a aura dessa rivalidade ter transcendido o esporte, apesar de que, na época, na pista, se você falar só do na pista, eu botaria no boa, mas pelo que ela transcendeu, eu coloco essa rivalidade como incrível. Nossa próxima rivalidade é Gilles Villeneuve e Didier Pironi. E, cara, eu já vou puxar aqui, com todo respeito, nem a rivalidade, com todo respeito aos dois ali, que infelizmente perderam suas vidas muito jovens, mas
Cara, assim, teve a treta lá na temporada de 87, me fugiu até qual GP que foi, mas teve a treta lá, que daí o Gilles Villeneuve, tipo, que era uma ordem de equipe pra manter a posição, só que o DJ Pironi não respeita e ataca o Gilles Villeneuve, aí o Villeneuve fica puto e fala, agora ele vai ver o que é disputa de verdade, só que aí chega, né, no GP de Zolder, na Bélgica, infelizmente, tem um acidente fatal que tira a vida do Gilles Villeneuve, só 2 semanas depois dele ter falado aquilo, então nem chegou a ter uma disputa de fato entre os dois. Assim, eram 2 grandes pilotos e provavelmente teriam uma disputa muito, muito boa entre si. Mas ela nunca chegou a nascer, então nem é rivalidade. Fernando Alonso e Lewis Hamilton. Cara, pra mim já tá formado, eu acho que eu não tenho muita dúvida aqui. E não tem como, baseado nos critérios que eu tô trazendo, não ser como rivalidade boa. Acabou empurrando o Mika Häkkinen e o Schumacher ali, mas não faz diferença a ordem ali dos quadradinhos. Porque, velho, você tá falando de um Lewis Hamilton que chega novato. O cara chega da GP2 pra McLaren contra o atual bicampeão do mundo e o cara mete o pé e fala, eu não vou ser segundo piloto. Ele chega contra um atual bicampeão mundial que chega na McLaren com status de, cara, a gente te trouxe pra cá pra fazer você ser campeão. O Hamilton chega lá e fala, meu irmão, eu não tô aqui pra ser segundo piloto, eu estou aqui pra disputar um título. E ele acaba pipocando, o Hamilton poderia ter sido campeão se não pipocasse no GP da China, mas era a primeira temporada, você pode dar essa passada de pano. Mas ele chega naquela disputa intensa dos dois, os dois se matando na pista, você tem aquela parada do Alonso segurar o Hamilton nos boxes também pra atrapalhar ele, você tem, tipo, os dois se matando, treta o tempo todo, a temporada inteira, por conta de um novato que chega pra bater na frente de um bicampeão do mundo. Então assim, ela só durou uma temporada e os dois nem foram campeões, né, os dois tretaram tanto que o Raikkonen chegou, passou no meio na última corrida e foi campeão. Então assim, não tem como botar por incrível por conta de tudo isso que aconteceu, mas pela temporada, por toda a história, por toda a contextualização, foi uma grande rivalidade. Foi uma disputa, cara, e os dois se mordem até hoje por conta disso. Um não bate com o outro até hoje, a gente tá em 2025 e até hoje eles se farpam por conta do que aconteceu em 2007. Então não tem como não botar essa rivalidade numa rivalidade boa. Incrível, cara, os dois nem foram campeões, eles perderam o título por conta da treta pro Raikkonen, e daí eles... Não tem como botar incrível por isso, mas foi uma boa rivalidade. Não tem como não botar em boa. Lewis Hamilton e Sebastian Vettel. Essa daqui eu vou ter que ser honesto com vocês. Eu vou botar em rivalidade meia. Cara, eu botei todos os Sebastian Vettels em rivalidade meia agora pra pensar. Mas não por culpa do Vettel. Quer dizer, esse daqui é por culpa do Vettel. Mas, tipo, os dois ali, contra o Alonso e contra o Weber, eu botei em rivalidade meia. Porque 2010, 2012 ali, 2010 tudo bem, foi uma grande surpresa ali, o Vettel chega e vence. Mas 2012, tipo, o Vettel foi tão melhor que nem teve rivalidade com o Alonso. Foi mais por culpa do Alonso não ter um carro decente que não existiu. E o Weber foi porque bateu em cachorro morto. O Vettel era muito melhor que o Weber. Não chegou a ter uma rivalidade de fato aqui. Agora esse aqui da Ferrari é culpa do Vettel. Porque a gente tá falando aqui, tipo, a disputa de fato entre os dois, você pode falar 2017 e 2018, né? Em 2017 você teve uma Ferrari que ameaçou ali, mas a Mercedes ainda era muito melhor. E em 2018 você teve ali o Vettel liderando boa parte do campeonato. Mas a Mercedes consegue recuperar e dar um carro pro Lewis pra ele disputar. E daí chega o GP da Alemanha, que o Vettel pipoca, e depois do GP da Alemanha a cabeça dele vai pro buraco e ele nunca mais consegue ser o mesmo piloto. Então, tipo, o vilão do Vettel foi o próprio Vettel, pra essa rivalidade não ir pra frente. Depois daquele GP da Alemanha, o Hamilton recupera a liderança mundial e aí dispara e o Vettel não consegue mais acompanhar. Claro que tiveram alguns problemas, como o Verstappen tirando o Vettel no GP da China lá, né, atrapalhando a corrida dele, não tirando, e impede ele de fazer mais pontos. Mas... ainda assim, o grande culpado dessa rivalidade não ter ido pra frente foi o próprio Vettel, que acabou pipocando no GP da Alemanha. Apesar de você ter tido ainda algumas coisas boas, como o GP do Canadá, de 2019, né? A troca da placa, polêmica entre os dois, mas foi só, tipo, alguém tentando acender uma última fagulha de uma lareira que não vai mais acender, sabe? De uma fogueira que não quer mais acender. Chegamos aqui nas nossas 3 últimas rivalidades. E o nosso próximo nome é Lewis Hamilton e Max Verstappen. Cara, e essa é uma rivalidade que vai ser no futuro em nível Niki Lauda e James Hunt. Alguém vai fazer um filme disso no futuro, tá? A gente vai ter um filme dessa rivalidade, a gente vai ter um filme desse título no futuro. E, cara, foi uma senhora rivalidade. Porque você tava falando do maior campeão da história junto com o Schumacher, tentando buscar o seu 8º título, contra o novato lá, o maluco, que tava todo mundo falando, cara, esse mano, ele vai ser foda um dia. E ele chegou e conseguiu bater de frente numa temporada com o cara que era, tipo, pô, o cara que tava dominando a Fórmula 1 nos últimos anos. E ele chega e bate de frente com ele.
E, cara, e é corrida atrás de corrida. Você teve a panca dos dois em Silverstone, você teve a panca em Monza, você teve os dois se batendo em várias corridas, GP do Brasil, você teve GP lá da Arábia Saudita. Cara, foi uma temporada extremamente tensa. Cara, assim, como eu falei, eu assisto Fórmula 1 desde 2010. E pelo menos de todas essas temporadas que eu assisti, 2021, cara, é a única que eu realmente tenho a memória de, tipo, toda corrida eu ficar, tipo, ansioso no dia anterior, no nível de querer assistir. Tipo, cara, o que será que vai acontecer amanhã? O que será que vai acontecer amanhã? Tipo, pô, 2012 foi uma temporada muito boa, eu tenho boas memórias. Eu acordava, tipo, não é que eu não tinha ansiedade, eu queria ver, pô, tá legal a temporada, eu quero ver quem vai ganhar. Mas eu era tranquilo, eu deitava, dormia, acordava e assistia a corrida no domingo. Em 2021, teve noite que eu perdi sono porque eu ficava, tipo, pensando antes de dormir, cara, quem que vai ganhar? Pô, amanhã tem esse piloto, mas ele tá na pole, mas ele vai estar lá atrás, mas ele vai ter um pneu melhor que o outro pra largar, já... Eu ficava teorizando a corrida inteira na cabeça, eu demorava pra dormir porque eu ficava ansioso pra saber o que ia acontecer. Essa temporada, e aí no final, do jeito que foi, né, com... Tipo, não entendo errado, eu não estou desmerecendo o Verstappen, ele mereceu o título, mas querendo ou não, teve uma mudança ali de regra no final, que favoreceu, querendo ou não, o Verstappen, mas isso não tira o mérito nenhum do campeonato dele. A decisão polêmica do jeito que foi, dando o título ali, ajudando o Verstappen a conseguir o título. Então, pô, essa aqui não tem como não ser incrível. Essa aqui não tem como não ser incrível. Mesmo que tenha durado só uma temporada, de fato, foi a temporada. Tipo, é uma das maiores temporadas da história da Fórmula 1. Foi absurdo tudo que aconteceu naquela temporada. Você teve lá depois em Abu Dhabi mesmo, antes do safety car, o Checo segurando e ajudando o Max a ser campeão. Isso criaria uma ramificação porque aconteceria em São Paulo no ano seguinte. Cara, absurdo, absurdo. Depois você teve Damon Hill e Michael Schumacher. Ah, com todo respeito aqui, bicho. Rivalidade meh. Porque teve uma disputa entre os dois, beleza. Você teve a treta, né? Eu quase coloquei nem a rivalidade, mas você teve, né? A treta dos dois. Você teve o Schumacher jogando o carro pra cima. E daí, eventualmente, ele é desclassificado. No caso, ele não é desclassificado, né? Perdão. Ele não é desclassificado. E isso tira o título do Damon. O Damon voltaria a ser campeão depois. Mas, pô, assim, rivalidade meh. Porque você teve a polêmica ali da batida do Schumacher pra cima do Damon Hill. Que não deu muita coisa, o título vai pro Schumacher, o Damon Hill fica mordido, ele vai ser campeão anos depois. Mas ainda assim, sabe, não foi, pô, não foi uma construção toda, tanto que, tipo, ao longo da temporada, é que infelizmente acontece na temporada que o Senna perde a vida, mas o Senna que era o cara que falava, pô, ele vai ser o rival do Schumacher, vai ser ele Schumacher, ele Schumacher, ele Schumacher. E não, sabe, só não. Depois, 96, o Damon vai lá, ganha, sim, beleza, tem a disputa, mas, assim, meh. E a última rivalidade... Oscar Piastri e Lando Norris, né? Acho que depois do que a gente viu ali no GP da Itália, acho que a gente concorda com isso aqui. Qual que é a disputa? Tipo assim, eu não tô falando que tá chato a temporada, porque eu não acho a temporada que está muito boa, mas não tem uma rivalidade. Se tu tá ajudando o teu rival de título a ganhar posição, não é uma rivalidade, né? Pelo amor de Deus. Não é uma rivalidade. Rivalidade, pô, você quer... Não é uma rivalidade. Agora a gente tem que definir nossa rivalidade máxima. E, cara, pra mim não tem jeito. Acho que não tem jeito, cara. Não tem como não botar Ayrton Senna e Alan Prost. Bicho, você tá falando de um cara de 3 títulos mundiais com um cara de 4, tudo bem. O Hamilton e o Max. Você tá falando de um hepta e de um tetracampeão, que ainda tem chance de buscar um penta histórico. E foi absurdo, mas cara, o que representou, tipo, aquela disputa dos dois, foi mais de uma temporada, foi 3 temporadas, 2 como companheiros de equipe e uma depois em outra equipe. A treta, tudo que aconteceu, as ramificações de uma temporada pra outra, toda a construção que você teve, não tem como Ayrton Senna e Alan Prost não ser a rivalidade máxima da Fórmula 1. E assim fica a minha tier list das rivalidades da história da Fórmula 1. Mas aí tá, tier list das rivalidades da história da Fórmula 1. Eu quero saber a sua opinião, como sempre, se você concorda, discorda, o que você mudaria do que eu coloquei aqui. Escreve nos comentários que eu quero saber o que você tem a dizer. Lembrando também que se você gostou do vídeo e quiser ajudar o Clube da F1, você pode fazer isso se inscrevendo no canal, porque ajuda muito a poder continuar produzindo todos esses vídeos aqui pra vocês. E se você quiser ajudar de outra forma, você pode fazer isso se tornando membro, que você vai ter prioridade para aparecer nos vídeos com os seus comentários e também vai poder ajudar a definir temas de vídeos como esse daqui, além de que já tá começando o processo de decidir o próximo tema de vídeo a partir dos membros. Então é uma outra forma de ajudar, você pode fazer isso clicando aqui embaixo no botão Seja Membro. No mais, eu quero agradecer você que ficou até aqui no final e até o próximo vídeo.